Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, eu achei o segredo, é Cristo no coração, coração. Ter um bandeira, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham em mais uma escola bíblica, dessa lição da série Firmados em Cristo, estudos sobre Colossenses, estudos sobre a vida cristã em Colossenses e Filemon. Hoje nós estamos dando mais uma caminhada no capítulo 3 de Colossenses, e hoje nós vamos falar sobre a vida comunitária, né? A vida comunitária, fundamentado o texto que vai fundamentar a lição de hoje, é Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 17. Vida comunitária é o tema da lição de hoje. Vamos orar e pedir a bênção de Deus para este estudo nesta manhã. Tá certo? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento que tem proporcionado para que nós, juntamente com todos aqueles que nos acompanham online, Senhor, estudar essa lição, estudar a Tua Santa Palavra, Senhor, sobre a vida comunitária, dando mais uma caminhada nos textos da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ó Pai, obrigado pela Tua revelação na nossa vida, obrigado pela salvação, obrigado por tudo, Senhor, que nós aprendemos a viver em comunidade, Senhor, e Senhor, a honrar o Teu nome, a viver com Jesus Cristo, nosso referencial, Jesus Cristo como o centro de nossa vida. Obrigado, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Vida comunitária, né? A vida comunitária. Como eu falei, nós estamos fundamentados a lição hoje no capítulo 3 de Colossenses, do verso 12 ao verso 17, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suporte uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, né? O amor, que é o vínculo da perfeição, e que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração.
tudo que vocês fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, amém. Então, nós lemos esses versículos do capítulo 3, verso 12 ao verso 17, para nós estudarmos sobre a vida comunitária. Na lição aqui, centraliza, para começar, no texto base, apenas o verso 14, que diz assim: acima de tudo isso, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. O objetivo dessa lição de hoje é, com base em Colossenses capítulo 3, verso 12 e 17, é entender as implicações comunitárias da nova vida que recebemos em Cristo Jesus e seu principal referencial, né? Principal referencial. Então vamos aqui dando continuidade nesse estudo sobre a vida comunitária, né? Quando fala vida comunitária, fala de nós trabalharmos juntos, né? Estarmos envolvidos numa comunidade. O autor da lição aqui, ele dá uma introdução falando sobre trabalhar em equipe, como num time de futebol, um time esportivo, onde as pessoas, né, trabalham uns pelos outros, como uma equipe, né? E até usa a metáfora que nós hoje se comenta em todas as áreas da vida, quando a pessoa é comprometida, fala assim, vestir a camisa, né? Vestir a camisa daquele grupo a qual eu pertenço, né? Então, usa-se a metáfora hoje, tirando de um time de futebol, para falar da igreja. Vamos vestir a camisa da igreja, vamos vestir a camisa do caminho do discipulado, vestir a camisa de discípulo de Cristo, como nós vestimos aquilo que nos identifica com aquele time que nós gostamos, que nós nos identificamos, né? Então, vamos trabalhar aqui sobre essa dimensão da vida espiritual, né? Ou da espiritualidade cristã, né? Uma dimensão importante da espiritualidade cristã é a dimensão da vida comunitária. Às vezes a pessoa pensa que espiritualidade está ligada apenas a você fazer oração, né? Entre você e Deus. Mas a espiritualidade nossa está muito envolvida na dimensão da vida comunitária, né? Por isso que não existe cristão, não existe cristianismo sem comunhão dos santos, sem comunhão uns com os outros. Muitas pessoas tentam justificar a sua ausência a participar da comunidade da igreja, né? Diz que não precisa de igreja, né? Que não precisa, basta eles e Deus. Mas isso é uma contradição. Se eu falar que pertenço à igreja, pertenço ao corpo de Cristo, mas não conviver com os irmãos por causa das minhas peculiaridades, eu estou contra o objetivo maior da igreja, né? Que a palavra igreja já carrega o termo de coletividade. Igreja, eclésia, né? Comunidade, congregação, assembleia, né? Convocação, unidos todos no mesmo objetivo. Igreja, sair para fora, onde a assembleia das pessoas, onde a reunião das pessoas vão para decidir algo. Isso é a igreja. E nós vamos trabalhar aqui, então, dois tópicos, né, em cima desses versículos, que serão, primeiramente, as implicações para a vida comunitária da igreja. Quais são as implicações, né, o que implica viver uma vida comunitária na igreja? E a segunda parte é o referencial para a nossa vida comunitária, né, como igreja. Qual que é o referencial, né? Quem é o nosso modelo? Qual a referência? Em quem nós iremos nos espelhar? Então, na questão das implicações, nós vamos ver que Paulo já começa no verso 3, né? Nós estudamos a semana passada, né? No tema, a semana passada nós estudamos sobre um novo jeito de andar, né? Um novo jeito de andar, e no outro ainda nós falamos sobre buscar as coisas lá do alto. A lição de hoje retoma esse tema, onde fala assim o verso 1 do capítulo 3. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, né? As coisas lá do alto.
onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não as que são daqui da terra, porque vocês morreram para a vida de vocês, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo vier, né? Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele na glória. Quais são as implicações para nós vivermos essa vida, né? Essa vida que nos identifica com Deus, essa vida que nos identifica para uma nova comunidade. O que isso quer dizer? Principalmente quando nós vamos nos próximos versículos do verso 12 em diante. O que está implicado, né? Como é que nós possamos, portanto, de novo, né, a palavra portanto, né, ele fala uma base, toda uma maneira onde ele fala sobre as coisas do alto, sobre a velha natureza e a nova natureza. Nós estamos agora uma nova natureza, nós nascemos para as coisas do alto, nós temos uma nova natureza. Ele fala assim, portanto, vocês, né, portanto, vocês. Então, ele vai trazer algumas implicações. O que essas implicações que vai ser a base para nós termos uma vida em comunidade? Primeiramente, ele vai chamar os cristãos, os discípulos, de eleitos, né? Eleitos, conhecidos desde a eternidade. O verso 12 ele fala assim, portanto, como eleitos de Deus, conhecidos de Deus, né? Chamados por Deus, né? Então, os discípulos são chamados de eleitos, né? Eleitos de Deus, né? São conhecidos na eternidade. E depois não só são chamados, né? São chamados, portanto, como eleitos de Deus, santos, né? Eles são santos, né? Não são só eleitos por Deus, mas também são santos, são separados do pecado e prontos para viver uma nova vida. Por isso que ele fala, se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, agora vocês são santos. Se lá no capítulo 2 a gente fala que nós fomos transportados, né, das trevas para a luz, se ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho do seu amor, nós somos santos, né? Nós somos santos, então nós estamos prontos para ver uma nova vida em Cristo. Além de eleitos, nós somos amados, né? Nós somos santos e também nós somos amados, né? Nós somos adotados e somos amados por Deus. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, nós somos eleitos por Deus e somos santos e amados, não por nosso próprio mérito, mas pelos méritos de Cristo. Nós iremos falar mais à frente, né? Então, nós somos eleitos, nós somos santos, separados do pecado, e nós somos amados por adoção de filhos, né? Nós somos aqueles que foram chamados, foram amados por Cristo, nós somos eleitos, e isso aí vai descrever o quê? A nossa nova posição em Cristo, né? Nós temos uma nova identidade, uma nova posição. E essa nova posição vai ser a base das implicações da maneira como nós iremos viver. Se nós buscamos as coisas lá do alto, nós devemos buscar, já ressuscitamos com Cristo. Se nós somos eleitos, né? Nós somos eleitos, nós somos santos, nós somos amados, né? Ele fala, portanto, como eleitos, nós devemos fazer o quê? O que nós devemos fazer como eleitos, né? Ele fala assim, revistam-se, né? Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, mansidão, de paciência. E lembra que nós falou na introdução da lição, o autor fala sobre vestir a camisa. Se nós estamos envolvidos, né, a servir a Cristo, né, somos chamados por Deus, nós devemos vestir a camisa, né, a camisa da igreja, da comunidade. Qual é essa camisa? Que ele fala assim, portanto, revistam-se de profunda compaixão, né? Profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Nós vemos que só dentro da comunidade de Deus, só lá que nós podemos, né,
realmente obedecer ao Senhor nessa nova vida em Cristo, guardar os mandamentos de Deus diante dessa nova vida em Cristo, né? Então, por isso que ele fala aqui, qual que o que implica isso, né? Ele fala, revistam-se, né? Se por um lado nós somos chamados, né? Nós devemos obedecer, por outro lado, né? Nós, como santos, nós devemos despir-nos dos pecados, né? Como diz o verso 9, mais uma vez, né? Não mintam aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza em suas práticas. Aqui ele fala para nós nos despirmos. E no verso 12 fala para nós nos vestirmos, né? Nos vestirmos. E esse revestimento fala de termos afetos de misericórdia, né? Onde seria aqui a palavra compaixão. Revestir de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, um coração transbordando de misericórdia e solidariedade são as marcas dessa comunidade. Se nosso coração estiver transbordando da misericórdia de Deus, da solidariedade, que é as marcas da nossa comunidade, nossa vida comunitária na igreja. Por isso que fala das implicações para essa nossa nova vida. Nós, agora, se nós resolvemos, né, se nós estamos agora dentro do time de Deus, dentro da igreja de Deus, nós devemos existir, essa é a maneira que nós devemos viver. Né? Nós somos eleitos, santos, amados. E nós devemos obedecer a Deus, nós devemos nos revestir dessas qualidades. Essas qualidades que nos tornam uma pessoa mais obediente a Deus. E como é que vai acontecer isso aí? Se nós nos revestirmos dessas coisas, dessa profunda compaixão, que temos afeto, dessa bondade, dessa humildade, qual que vai implicar no quê? Qual que vai concluir aonde? Vai levar aonde? Vai levar onde ele fala assim, suporte uns aos outros e perdoem mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Então, a partir dessa nova identidade, que eu me despido do pecado e agora me revesti desses afetos, dessas qualidades espirituais, eu tenho que aprender com amor a suportar uns aos outros, né? Não é só eu suportar os outros, né? Outras pessoas também vão me suportar, né? Suporte uns aos outros, né? E perdoem, né? Perdoem. E caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, né? Assim como o Senhor perdoou vocês, também perdoe também uns aos outros. Essa é a maneira, né? Paulo falando que na igreja é o local, né, onde o amor de Deus é exercido, né? Um local de exercício de amor. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da paz, né? Ou o vínculo da perfeição, no verso 14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Onde ele fala assim que nós devemos suportar uns aos outros, nós devemos perdoar uns aos outros, e caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. O interessante é que ele está falando só de falhas, né? Das nossas falhas para uns com os outros, né? Onde ele fala assim, que nós devemos suportar. Por quê? A pessoa está falhando. Por que as pessoas devem me suportar? Porque eu estou falhando, né? Por que as pessoas têm que me perdoar? Porque eu falhei, né? E se eu dei motivo para que alguém se queixe contra mim, ou outra pessoa, eu tenho motivo para que eu queixar-me contra outra pessoa, e ele fala assim, mas acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor de Cristo que vai nos aperfeiçoar, vai completar e vai dar a sensação, né, ou a verdade de aperfeiçoar os irmãos na minha presença, porque Cristo vai viver nessas pessoas, motivo, né, que nós temos para amar uns aos outros é o amor de Deus, o amor que une, né, que
que pega essas qualidades cristãs e as unifique, né? Quais são essas qualidades? Aquela que ele falou: profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, onde vai suportar, vai perdoar e vai dar uma nova chance aos irmãos, né? Então, nós vimos que a vida cristã é uma vida de comunidade, uma vida comunitária, né? E não uma vida solidária, né? Solidária não, solitária. É uma vida solidária e não solitária. E no discipulado, né, a nossa salvação não seja pessoal, ela não é individualista, mas é nessa vida que nós vamos desenvolver a nova vida em Cristo, né? Quem é salvo em Cristo Jesus deve ter um relacionamento restaurado também com seus irmãos. Porque, por isso que na igreja deve ser o lugar onde eu vou interagir com todos os outros irmãos, né? Os irmãos falhos, assim como eu sou falho, iremos nos relacionar uns com os outros, e o amor de Cristo, que é o vínculo da perfeição, irá nos aperfeiçoar. Essas são as implicações para a nossa vida comunitária. Se nós temos uma nova vida em Cristo, nós devemos viver essa vida em Cristo em comunidade, né? Que é o termo para a igreja. Vamos ter uma comunidade de adoração, uma comunidade de ajuda mútua, né? De perdão mútuo, de amor mútuo, de ajuda mútua, né? Então, as implicações para a vida comunitária é viver da maneira como Cristo viveu, né? A maneira como Cristo, essa nova vida que foi produzida em nós, tá certo? E o segundo tópico que nós iremos falar aqui, que como é que nós podemos ter essas implicações em nossa vida, né? Nessa vida comunitária. Porque nós temos um referencial. Qual que é a nossa referência? Até aqui nós falamos assim: se você tem uma nova vida em Cristo, se você é uma nova criatura, se agora você ressuscitou, se agora você busca se você busca as coisas lá do alto, você tem que mudar vocês têm que mudar as atitudes de uns para com os outros, né? Como, né? Produzindo, né, esses mandamentos da mutualidade, essa bondade, essa compaixão, essa humildade, essa mansidão, essa paciência, esse perdão mútuo, né? E agora nós vamos ver que Cristo é o referencial da nossa vida em comunidade, que é a igreja, né? Então Cristo deve ser o centro da igreja. Isso parece bem óbvio, né? Que Cristo seja o centro da igreja, né? Mas há igrejas que colocaram Cristo para fora, né? Como podemos ver Apocalipse, né, 3:20, onde fala de uma igreja que esqueceu, né, de quem era Jesus. E Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8, ele fala: lembre-se de Jesus. Ele fala para Timóteo: lembre-se de Jesus, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos. Tá certo? Então nós vamos ver algumas características de Cristo, né, que é o nosso referencial. E para ver se nós estamos realmente olhando nessas características como referências para a nossa vida, né? No verso 15 ele fala assim: e a paz de Cristo, né, nos corações. A paz de Cristo nos corações, a paz de Deus para a qual vocês fossem chamados em um corpo, domine em vossos corações. Então a primeira característica é a paz de Cristo, no verso 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Que a paz de Cristo, a paz, né, a paz que Cristo nos trouxe nessa harmonia entre nós e Deus, restaurando a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus, essa paz de Cristo, né, seja o árbitro do nosso coração. Por isso que ela fala assim, que nós devemos perdoar uns aos outros anteriormente, a paz de Cristo. Quer dizer, quem vai arbitrar, né, os nossos relacionamentos entre nós é a paz de Cristo, tá certo? Aquele que deu chegou e deu um veredito para a nossa vida, nos nossos relacionamentos. Então a primeira característica é que a paz de Cristo tem que habitar os nossos corações. E a paz de Cristo que habita os nossos corações. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Que a paz de Cristo seja o fator decisivo nos relacionamentos
entre nós e as outras pessoas. A paz de Cristo deve governar nossas decisões. A paz de Cristo deve governar as nossas atitudes, né? A nossa convivência com os outros irmãos. A paz que deve ser desfrutada por nós como discípulos. A paz que só vem de Deus, né? Essa é aquele que nós devemos cultivar, né? Pois só a paz de Cristo possibilitada na cruz do Calvário, né? Que nos uniu. Lembra que na lição passada nós vimos o verso 11, né? Antes do verso 12 nós entramos aqui, onde ele fala, não pode mais haver mais grego, judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo, está em todos. Então a paz de Cristo que vai nos unir. E a outra característica, né, em relação com o nosso referencial, a nossa referência para os nossos relacionamentos, depois da paz, né, a nossa referência é a palavra de Cristo que deve habitar ricamente em nossos corações. Não só a paz de Cristo, mas a palavra de Cristo também deve habitar em nossos corações. O verso 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Que a palavra de Cristo habite ricamente entre vocês. Já nos versos anteriores, desde o capítulo 1, passando pelo capítulo 2, Paulo fala para nós transbordarmos das palavras, do conhecimento de Deus, que vem através da palavra, nós transbordarmos, né? Então, assim como a paz de Cristo é um referencial, outro referencial é a palavra de Deus, né? A palavra de Cristo que deve habitar. Sem a palavra de Cristo, nós vamos ter referência, né, para como viver, como perdoar, como agir, como ser um discípulo, como perdoar. A palavra de Cristo, a Bíblia Sagrada, é a bússola que vai nos dar a direção para nós vivermos em comunidade. Muitas vezes, há muitas disputas nas comunidades, eu já andei falando até algumas vezes com os irmãos, que muitas vezes as pessoas ficam brigando por causa de suas opiniões. Por causa eu penso isso, o outro pensa aquilo. Mas se nós colocarmos a palavra de Deus, né, e falar assim, essa é a palavra de Deus, ela vai decidir o que ela diz sobre isso. Se nós tivermos a palavra de Cristo habitando ricamente em nossos corações, como referencial, ela vai nos ensinar, ela vai nos guiar, ela vai nos orientar, ela vai nos mostrar qual o caminho nós seguimos, né? Onde o verso 16 vai continuar assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Então, eu só posso instruir, eu só posso aconselhar ricamente os meus irmãos, ajudá-los, né? Se a palavra de Cristo habitar ricamente em minha vida. Se eu não tiver a palavra de Deus habitando em minha vida de maneira gloriosa, de maneira transbordante, eu não poderei instruir meus irmãos, eu não poderei levá-los, né, à compreensão. E esse habitar ricamente da palavra de Cristo em nosso coração vai até mexer até com a nossa parte musical, a nossa parte litúrgica, né? Onde fala aqui que nós vamos cantar o quê? Se a palavra de Deus habitar ricamente em nosso coração, se ela estiver realmente nos dando sabedoria, ela vai falar assim, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espiritual com gratidão ao Senhor. Já a segunda vez que ele fala sobre gratidão, né? Onde lá em cima ele fala, no versos anteriores, ele fala, e seja agradecido, lá no verso 15, no final do verso 15, e sejam agradecidos, aqui de novo ele fala assim, e com gratidão no coração. Se nós tivermos esse motivo de gratidão das coisas que nós recebemos, essa nova vida em Cristo, nós vamos viver melhor com nossos irmãos, vamos instruí-los, vamos ajudá-los, né? E uma outra característica, né, além da paz de Cristo, da palavra de Cristo, né, é a questão de nós vermos como Cristo a centralidade para a nossa igreja. A nossa vida, a vida de igreja, tem que ter Cristo como centro. Nós temos que ter uma igreja cristocêntrica, né, onde não é o que eu penso, mas o que é a Bíblia, né? E a gratidão de Cristo como estilo de vida, e tudo quando fizeres, por palavra ou por obra,
fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele ações de graça. A Deus Pai, é o verso 17. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, todas as decisões que nós vamos tomar, tudo que nós vamos fazer, como no referencial, isso é... Cristo é o centro dessas coisas. Cristo, né? Cristo é a razão de todas as nossas ações. É Ele que é o árbitro, é Ele que está dando orientação, é para a honra e glória do nome dEle. Ou eu estou trabalhando um estilo de vida que agrade mais a minha pessoa e não a de Cristo, a Deus Pai. Nós costumamos agir em nome de Jesus, colocando Jesus como centro da nossa vida comunitária, imitando Ele em tudo, através da paz dEle, né? Através da palavra dEle e através dEle ser o centro da nossa vida, né? Aqui no verso 17. E aí que nós temos então algumas duas implicações, assim, ou duas aplicações para a nossa vida, né? Que nós devemos até já começar a desafiar os irmãos. Diz assim: a vida na comunidade cristã exige engajamento mútuo. A vida na comunidade cristã exige engajamento mútuo. O que é engajamento mútuo? Todos engajar, pensando uns nos outros. Pensamos no bem do nosso irmão, no bem das outras pessoas, sem querer levar vantagem. Eu lembro que eu li uma história assim, lógico que é uma ilustração, eu acho que isso não aconteceu de verdade, mas que contava uma história onde as pessoas iriam fazer uma festa de casamento e como aqueles noivos não tinham condições de arcar com as coisas da festa de casamento, pediu-se para que cada convidado levasse um litro de vinho. Cada convidado levaria 1 litro de vinho para que eles pudessem desfrutar ou degustar naquela festa de casamento. Mas para que aquele não tivesse uma preferência de um vinho do outro, resolveram misturar todos os vinhos num barril que ficava na entrada do local da festa. Então, cada convidado chegava com 1 litro do vinho, né? Se esperar que levasse um bom vinho, e chegava ali, abria a sua vasilha de vinho e despejava naquele barril. Depois que todos os convidados chegassem, né, e cada um despejasse ali o que ele trouxe para contribuir, iria-se realmente ia ser servido aos convidados, que eram aqueles que levaram, né, a sua bebida. Quando começaram a servir, perceberam que naquele barril só tinha água. Só tinha somente água. Por quê? Cada participante pensou a mesma coisa. Eu vou levar 1 litro de água, vou despejar, e 1 litro de água no meio de tanto vinho não vai fazer diferença. O problema foi que todos tiveram a mesma ideia, né? O problema no geral, né? Para a festa. Para si, lógico que foi ruim. Mas eles buscaram os seus interesses e acabou ali que passaram vergonha, porque cada um quis levar vantagem. Então, não houve um engajamento mútuo ali nessa vida comunitária ou nessa festa comunitária, né? Então, aqui ó, até na questão, o autor da lição coloca assim: confronte-se. Você tem cooperado ou atrapalhado a comunhão da sua igreja local? O que eu tenho feito? Eu tenho cooperado ou tenho atrapalhado nessa comunidade? Então, ela exige engajamento total a serviço de Cristo. E, na vida na comunidade cristã, possui referencial certo. Quer dizer, a vida na comunidade cristã possui referencial certo. Quem é esse referencial? Quem é o nosso referencial? Jesus Cristo. Então o autor coloca aqui: pensando no comportamento de Jesus durante seu ministério terreno, em que áreas de sua vida você precisa centralizar o Salvador? Você precisa colocar o Cristo e colocar ele como modelo,
Qual área da minha vida comunitária? O que eu preciso mudar na minha vida comunitária, tendo Jesus como referencial, como o centro da minha vida? O que eu tenho que fazer? Isso é uma coisa que nós devemos nos pensar, né? Nós podemos voltar até a questão anterior, confrontar a nós mesmos. Então, partindo aqui, nós devemos fazer o desafio dessa semana. Qual é o desafio dessa semana para todos nós? Nós iremos orar e dizer para alguém que está afastado da vida de comunhão que ele coopera, a cooperação é para com Deus e não para a igreja. Muitas vezes as pessoas querem achar, não vou cooperar com a igreja, vou cooperar com Cristo. Mas a vida comunitária é muito mais uma cooperação para o serviço de Deus do que com o serviço dos irmãos, né? Porque o Salmo já fala, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é só estar junto. Viver em união é ter certas práticas, certas atitudes, como corpo, como comunidade, como o povo que agrada ao Senhor, o povo que obedece ao Senhor, povo que engrandece o nome do Senhor nessa terra, tá bom? Chegamos ao final dessa lição, então, e baseado em Colossenses, onde sobre a vida comunitária, nós iremos na próxima semana falar o lar, onde Cristo está. O lar onde Cristo está. Vou fazer uma oração, vamos nos despedir com a bênção de Deus, que essa palavra possa ter entrado em seu coração, possa ter trazido bênção e possa despertar você para estar voltando a ter uma vida de comunhão com os irmãos, uma vida comunitária, uma vida de receber ajuda e ajudar outros irmãos. Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor Deus e Salvador, obrigado por esse momento, Senhor, que nós passamos juntos. Que a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, vá lá, esteja em cada coração, na vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Senhor, fazendo com que fortaleça a vida de comunhão uns com os outros, Senhor, se ele tem uma boa vida de comunitária, fortaleça mais. Se ele está quase desistindo, está fraco, Senhor, fortaleça, refaça, tenha essas forças, Senhor. E se ele está totalmente afastado, que a pessoa veja, Senhor, que precisa de Ti, viver diante de Ti, Senhor, desfrutar de Ti, Senhor, e desfrutar de Ti dentro de uma comunidade cristã, de uma comunidade de irmãos que está aqui para ajudar uns aos outros, uma vida mútua, Senhor, de dar e receber, de ajudar, Senhor, ser ajudado, de perdoar e ser perdoado, Senhor, de dar a mão e receber a mão, Senhor. No nome de Jesus nós pedimos tudo isso, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Chegamos assim ao final de mais essa escola bíblica, que a graça de Deus esteja na vida de todos vocês. Amém, amém. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim.